Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. É bom estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. E como igreja, né? Quando a gente usa o termo igreja, a gente logo se lembra ou traz à mente a figura de um lugar, de um templo. Mas igreja não é um lugar físico. Igreja são as pessoas, né? Igreja é a reunião daqueles que foram chamados por Cristo, redimidos por Cristo, que se reúnem para louvá-lo. E eu queria então deixar esse texto de Atos 7, quando no discurso de Estevão ele fala exatamente isso, porque esse foi o ponto que rompeu o cristianismo que estava ali em Jerusalém com o judaísmo, porque nesse discurso o Estevão ele desconstrói um pilar, um sustentáculo da religião judaica que era exercida no templo. Quando ele diz assim, lá no capítulo 7 de Atos, no verso de 48, quando ele diz dessa maneira: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? Diz o Senhor. Aonde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nesse lugar. Deus habita em pessoas. E a igreja é a reunião dessas pessoas habitadas. E quando nós nos reunimos, a nossa reunião é o templo. E Deus está aqui nessa reunião, porque está em nós. E Jesus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estaria. Então pense comigo. Nós estamos no templo, ok? Deus está aqui, habitando em nós. E Jesus disse que estaria aqui. Então, pela palavra de Deus, nós estamos num ambiente sagrado, santo, onde Deus está presente, onde Ele habita, que é em nós, na nossa reunião, e Jesus está em nosso meio. Aí a questão é a seguinte: se Jesus está aqui, se Deus habita nesse momento, qual é a nossa expectativa para esse culto? Porque a gente vai abrir o nosso coração, a gente vai louvar a Deus, a gente vai pedir, vai orar, vai falar em nome de Deus, né? Então, nós não vamos falar com qualquer um. Nós vamos entrar nesse momento na presença do Senhor do universo, daquele que governa toda a terra e que tem poder sobre todas as coisas. Você não vai falar comigo, você não vai falar com o irmão do lado. Esse é o momento onde você vai falar com Deus. Dá para imaginar isso? Só de pensar, a gente treme. E quando a gente entra na presença de Deus, ou nesse ambiente, ou no templo, como eu estou dizendo aqui, com essa expectativa, algo novo tem que acontecer. Porque Deus está aqui. Deus habita nesse ambiente da nossa reunião. E se a presença de Deus está aqui, de Jesus está aqui, alguma coisa nova vai acontecer. Então eu entro nessa reunião com a expectativa de que a presença de Jesus em nosso meio há de fazer um milagre, há de promover cura, há de promover restauração, há de renovar forças, há de realizar algo novo. Então eu te convido, em nome de Jesus, a você fechar os teus olhos e orar.
e colocar as suas expectativas diante de Deus e dizer por que você está aqui, por que você veio adorar. Colocar diante de Deus as suas aflições, as suas necessidades. Como diz o salmista, derrame perante Ele o coração. Senhor, é com temor e tremor que iniciamos esse momento dessa reunião, cujo nosso objetivo é adorar o Teu nome, engrandecer ao Senhor, porque reconhecemos que Tu és o Senhor do universo. Tu és aquele que governa todas as coisas e que detém em Suas mãos todo o poder. Reconhecemos que não há poder, não há força maior do que a Tua, que não há um ser maior e mais maravilhoso do que o Senhor. Reconhecemos que Tu és aquele que nos criaste, nos formaste a Tua imagem e semelhança. Tu és aquele que derramou sobre nós o Teu Espírito. Tu és aquele que nos chamaste para a comunhão e intimidade. E nessa expectativa, Senhor, nós viemos para nos reunirmos com os irmãos, nos reunirmos com o Senhor, para que haja uma manifestação do Teu Espírito. Toma os nossos corações, toma as nossas vidas, leva cativo todo cativeiro, promove libertação. Aqueles que entraram enfermos, que sejam tocados pelo Teu poder e sejam curados em nome de Jesus. Que aqueles que entraram, Senhor, sobrecarregados e cansados, que encontrem em Ti a paz e descanso e que sejam renovados nas suas forças. Que aqueles que entraram, Senhor, em busca de perdão, que recebam o perdão do Senhor, que deem o perdão no Senhor, mas que tudo seja uma ação sobrenatural promovida pelo Senhor em nosso meio. Então glorifica Teu nome. Senhor, leva, Senhor, os nossos corações a um perfeito e verdadeiro louvor. Tira de nós tudo aquilo que não é Teu. Rompe cadeias, rompe grilhões, liberta-nos nessa noite. E em nome de Jesus, realiza o milagre. Deus, não somente para nós que aqui estamos nessa noite reunidos, mas todo aquele que, Senhor, nos acompanha pela internet, todos aqueles, Senhor, que vão ouvir essa mensagem, que sejam agora, Senhor, tocados, impactados pelo Teu poder, libertos, renovados, curados, fortalecidos, em nome de Jesus. Toma o Teu povo nessa noite, glorifica Teu nome, Senhor. Receba o louvor, a adoração que é devida a Teu nome. Seja engrandecido, seja exaltado, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Teu é o poder, Tua é a glória, Teu é o reino. Tu és, Senhor, eterno. Tu és o Deus de graça, de misericórdia. Tu és digno de todo o louvor, de toda adoração. Nós, Senhor, levantamos as nossas mãos a Ti, Senhor. Nos rendemos reconhecendo que Tu és o Senhor. Só Tu és Deus. Não há o outro Deus além de Ti. Então receba toda adoração, receba todo o louvor. Seja engrandecido, Senhor, o Teu nome em nosso meio nessa noite. Glorifica, Senhor, Deus, o Teu nome, Senhor, seja exaltado, seja glorificado. Assim, Senhor, nós Te bendizemos, Te glorificamos, Te exaltamos, em nome de Cristo Jesus. Seja adorado. Aleluia, te convido a se colocar de pé. Nessa hora, você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, possa romper as barreiras, deixar a indiferença de lado, a frieza no coração, mas que em nome de Jesus você possa louvar e exaltar a esse Deus bendito que se faz presente no nosso meio nessa noite, que está aí na sua casa, onde você estiver. Você possa fechar os seus olhos, louvar, exaltar e glorificar a esse Deus que é digno. Só Tu és, Senhor, só Tu és digno. Aleluia, glorificado, exaltado Tu és no meio do Teu povo nesta noite. Erguemos as mãos pra adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor.
Declare santo, santo. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Obrigada, Senhor, por me fazer presente neste lugar. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viremos a Ti, te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és, no meu louvor, só Tu és, Senhor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Declare santo, santo. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Aleluia, 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 aleluia. Saiba que você não precisa de nada. É a graça e o favor de Deus imerecido que é derramada sobre a sua vida, sobre a minha vida, dia após dia. E que nesta noite o seu coração esteja ansioso, que você esteja desejoso da presença de Deus. E que você anseie ser cheio do Espírito de Deus. Que você anseie ser cheio até transbordar. Porque o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor se faz presente aí na sua casa nesta noite. Então que você possa louvar e exaltar ao Senhor. Que você possa convidá-lo para vir no seu coração, encher a sua vida. Que você possa ser cheio, que você venha transbordar da presença desse Deus. Queremos ser cheios, Senhor, ser cheios de Ti. Queremos transbordar
Possamos ser cheios até transbordar. Eu não poderia descer daqui sem antes falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo, pode se assentar, eu vou ser breve, pastor. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a gente tem visto a frieza nos corações. E todo esse momento de pandemia tem servido para algo. E eu creio nisso, nós temos vivido isso. É o momento de nós nos achegarmos ao Senhor e lançarmos fora a nossa indiferença, lançarmos fora a nossa frieza espiritual e nos lançarmos a esse Deus. Porque eu creio, irmãos, que no momento que tudo isso acabar, permanecerão aqueles que realmente foram chamados por Deus. E eu creio que há um novo tempo para a igreja do Senhor. E não há mais espaço para essa frieza, não há mais espaço para essa indiferença. O Senhor está a nos procurar, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, filhos que temam e que respeitem ao Senhor, e que se rendam a esse Deus. Eu acho que esse é o momento. O Senhor permitiu que nós passássemos por esse período de isolamento,
de repente, para que pudéssemos nos achegar ao Senhor. Porque por muitas vezes nós falamos que não temos tempo, mas muitas vezes muitos estão em casa, mas também não têm tido tempo. Falávamos que era por culpa do nosso trabalho, muitos estão em casa, mas também não têm tempo. Era por conta dos estudos, muitos estão em casa, mas também não têm tempo. Então esse é o momento de nós nos achegarmos ao Senhor, pedirmos ajuda se for o caso, pedirmos socorro se for o caso, e pedimos para que o Senhor nos ajude a amá-lo, como verdadeiramente Ele deve ser amado. E assim o nosso temor, a nossa obediência, a nossa submissão vai brotar do nosso coração. Amém? Amém. Quero compartilhar aí com os irmãos textos de Mateus. Mas enquanto você vai abrindo aí, se você não tiver a Bíblia, eu tenho aqui conosco aqui, dizer que sábado que vem, às 19h30, o pessoal aqui dos jovens estarão reunidos presencialmente aqui para uma reunião. Tem algum tema, alguma coisa, Lucas? Ainda não. Mas eles estarão reunidos aqui conosco, tá bom? Quer dizer, estão reunidos aí, e aí os irmãos estão convidados, tá bom? Sei que vai ser bênção. Outra coisa é que quarta-feira agora, 19h45, nós estamos voltando com o nosso culto presencial à quarta-feira, tá bom? Eu estava fazendo as lives de quarta, depois eu vou ver o que eu vou fazer, porque alguns irmãos querem, né, participar às quartas-feiras, mas não vou poder estar aqui, e provavelmente a gente não vai transmitir online o culto na quarta, tá bom? Mas de qualquer maneira, então a gente vai tentar algo aqui que a gente possa ajudar todos os irmãos, tá bom? E então fica aí esses avisos. E também conversei com a Priscila agora, nós estamos projetando por dia 25 desse mês, novembro, o retorno do culto infantil, com todos os... Outubro? Novembro? Outubro, não, é pandemia, eu já estou perdido no tempo. Então esse mês aqui, dia 25, retorna os cultos das crianças, tá bom? Então já está tudo acertado aí, a gente está caminhando então para voltar aquilo que a gente chama de normalidade, ou que o pessoal está falando agora, nós temos um novo normal. De qualquer maneira, a gente vai caminhando assim. E aquilo que a Kate acabou de colocar é o que eu tenho percebido. Hoje pela manhã eu pude me falar a respeito de Jesus sendo a porta e o bom pastor. E cada vez que eu trago uma mensagem aos irmãos, isso me chama muito a atenção. E essa mensagem eu queria compartilhar, porque ela vai quebrar alguns paradigmas que a gente tem. E a gente vai dar uma olhadinha aqui o que Jesus, que Deus tem para nós nessa noite, tá bom? Inclusive aqueles que nos acompanham pela internet. Mas estamos aí na caminhada, tá bom? Mateus capítulo 21, verso de número 12. O texto bíblico diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos, os mancos se aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhes perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e ela é luz para os nossos pés. O que rogamos, Senhor, nessa noite é que
haja uma manifestação da tua graça em nosso meio. O que eu te peço é que o teu Espírito, Senhor, continue falando aos nossos corações, como já tenho falado, desde o início, quando aqui começamos, ó Pai. Que o Senhor possa visitar a cada um neste momento, os mais próximos e aqueles que estão mais longe, e possa falar em cada coração. Quebra cadeias nessa noite, quebra barreiras. Tira, Senhor, toda a frieza, tira, Senhor, todo aquilo que não é teu, tira todo impedimento. Liberta o teu povo. Como diz a tua palavra, o Senhor conhece as tuas ovelhas e as chama pelo nome. E as tuas ovelhas te conhecem e ouvem a tua voz e te seguem. Que nessa noite o Senhor chame as tuas ovelhas pelo seu nome. E que o Senhor abra os ouvidos para que elas possam ouvir a tua voz. E que o Senhor provoque uma transformação tão grande que até mesmo aquele que está mais longe possa ser trazido para perto, possa ser nessa noite restaurado, possa ser curado, liberto, transformado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, nós podemos tirar algumas lições muito importantes dessa presença de Jesus no templo. Jesus não era um frequentador assíduo do templo de Jerusalém, mesmo porque ele morava uma certa distância, ele morava a muitos quilômetros. E Jesus, então, ele frequentava o templo mais pela ocasião das festas religiosas. Então, Jesus gastou a maior parte dos seus dias, do seu ministério terreno, na região norte de Israel, mais especificamente na Galileia. E ele gastou o seu tempo entre os menos favorecidos, entre os pobres, entre os oprimidos, os excluídos e os marginalizados. Mas, como periodicamente Jesus ia para Jerusalém, ele ia ao templo, numa dessas idas ao templo, ele entra e encontra uma realidade terrível dentro do templo. Uma realidade que é chocante, uma realidade que aparece até mesmo nos nossos dias, que são afirmadas até o dia de hoje. Desde que Jesus foi assunto aos céus, a ideia de templo, ela foi mudada, né? O que acontece? Nesse contexto bíblico, então, a ideia de templo, de habitação, de morada de Deus, ela foi alterada. Quando Jesus expia, né, na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso quer dizer que a presença de Deus não podia mais se conter naquele lugar, né, somente no Santo dos Santos, no templo. E a presença de Deus, então, agora, ela está, entre aspas aqui, né, livre para poder estar em todos os lugares. Não que Deus não tivesse isso, mas é que havia uma consciência de que somente no Santo dos Santos, no templo, Deus se manifestava. Mas agora, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita nos corações. Então, o templo de Deus são os corações dos homens, que se abrem em fé e invocam o nome de Jesus, que são agora selados com o Espírito Santo, são mergulhados no Espírito, e o Espírito Santo passa a habitar nessas vidas. Então, o templo de Deus são os corações dos homens. Eu sou o templo de Deus, templo do Espírito Santo. Você que tem a Cristo, que tem essa experiência de novo nascimento, habitado pelo Espírito Santo de Deus, você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo. No entanto, sempre que o povo de Deus se encontra numa reunião de fé como esta, nós podemos chamar de templo. E o templo pode ser aqui, nessas quatro paredes. O templo pode ser uma grande catedral. O templo pode ser uma palhoça, ou um barraco lá na comunidade, na favela. Pode ser debaixo de uma árvore. Porque todas as vezes que o povo de Deus se reúne em nome de Jesus, o templo de Deus está reunido
E Deus se marca e se faz presente ali. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para juntos buscarmos a Deus, nós temos um templo e é onde a presença de Deus se manifesta. Então, estamos num templo não porque estamos debaixo de 4 paredes, estamos num templo porque a nossa unidade, a nossa reunião nos faz sermos o templo do Senhor. E é nesse templo do Senhor que a sua presença se manifesta. Porque Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, nesse sentido, nós estamos reunidos em um templo. Nós somos o templo e Jesus está no nosso meio. E eu creio que ele está. Então, volto a fazer a pergunta a qual nós iniciamos esse culto. Quais as revelações que a presença de Jesus em nosso meio nos faz perceber? O que a presença de Jesus aqui, essa revelação da presença, pode nos impactar? Irmão, eu quero contar algo para ti. Até brinquei com o Lucas quando foi abrir. Falei, você vai abrir o culto hoje? Ele disse, não, eu não estava. Eu vou abrir o culto. E quando eu abri o culto, Deus me deu essa palavra de Atos 7. E desde então eu estou aqui tremendo. Porque quando eu disse para você essa consciência de que Deus está aqui, que Jesus está aqui, a minha carne começou a tremer. E isso é tremendo. Isso é algo que só pode sentir aquele que está reunido como templo. Isso pode acontecer excepcionalmente em algo virtual. Alguém que pode estar na sua casa agora pode estar sentindo a presença de Deus, né? E sentir é muito relativo. Mas creio que você que está aqui reunido nesse momento, entendendo que esse momento é o templo do Senhor, que Deus se faz presente, que o Espírito de Deus está aqui, isso traz para nós uma consciência tremenda. Então, quando a gente vem para o templo com uma consciência como essa, nós temos boas razões para estarmos aqui. Nós temos petições que são legítimas, né? E isso é louvável. Alguns vêm para louvar e adorar a Deus, engrandecer ao nome do Senhor, isso é maravilhoso. Mas pode acontecer que alguns venham para uma reunião como essa com razões ilegítimas, com razões injustificáveis, razões falsas. É possível que estejamos aqui por razões que não sejam as mais legítimas e que não sejam as nossas motivações as mais piedosas. Pode ser que estamos aqui não por devoção a Deus, não porque queremos adorar ao Senhor do universo. Nós podemos estar aqui por uma outra série de fatores. E Jesus, nesse texto, denuncia a reunião do povo de Deus quando é um bom negócio. O que diz o texto? Jesus entrou no templo, né? Vamos voltar lá. Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam ali comprando e vendendo. E os que estavam comprando e vendendo, e que mais? E os cambistas. Então, para essas pessoas, o templo era apenas um bom negócio. Então Jesus denuncia as motivações de algumas pessoas que estavam no templo, mas que não era para adorar a Deus, mas para fazerem negócios, comprar e vender, cambiar, trocar. E hoje ainda, a presença de Jesus no meio da reunião do seu povo denuncia que há muita gente que vem para o templo apenas para fazer bons negócios. Alguns vêm até para fazer bons negócios com Deus, porque eles pensam que eles fazem, eles têm uma vida torta a semana toda, e ele fala assim, eu vou lá no templo, porque se eu for lá no culto, ou se eu for lá na missa, então Deus vai olhar e vai me abençoar, Deus vai me prosperar. Então ele vem
com o intuito de receber uma bênção adicional de Deus. Eles não vêm porque Deus é o Senhor do universo. Eles não vêm porque Jesus morreu na cruz e deu a sua vida e o salvou, perdoou os seus pecados, o libertou. Ele vem porque ele tem na sua mente aquilo que Deus pode proporcionar para ele. Nesse sentido, ele vem fazer um bom negócio. Ele vem comprar, ele vem vender, ele vem cambiar. E nós observamos cada vez mais, por todo o país, cultos e reuniões que são geradas para que tenha um número de pessoas cada vez maiores. Grandes reuniões. Mas qual é a motivação para que isso aconteça? Nem sempre essas motivações são as mais legítimas. Porque boa parte dessas reuniões, elas são apenas um bom negócio. E Jesus denuncia pessoas que estão no templo simplesmente por causa de um mecanismo religioso, porque é um bom negócio, porque ela vai ter vantagem. Ali estavam não apenas aqueles que queriam fazer um bom negócio, mas também aqueles que se serviam de um bom negócio. Havia os que vendiam, mas também havia os que compravam. Eles compravam o quê? Eles compravam o culto. A lei determinava que as pessoas deveriam ir ao templo levando alguma coisa para ofertar a Deus. Um pombinho, um passarinho, um animal que ia ser sacrificado no altar de Deus. E esse gesto, guarde isso, deveria ser uma orientação para a vida, porque todos os dias ele ia lá, dava comida para o pombinho, para o passarinho, para esse animal, dava água, e ele tinha na sua mente, e trazia à sua mente essa expectativa, que aquilo era a oferta que ele daria ao Senhor. O ato de estar cuidando, alimentando, aquilo que ele ia ofertar a Deus, era o seu culto. Está dando para entender? Então ele pensava assim, estou criando esse animal, cuidando desse animal, mas esse animal é a minha oferta ao Senhor. E o fato de cuidar desse animal era a sua expressão diária de culto a Deus. Mas no templo de Jerusalém, as pessoas já não preparavam mais o culto a Deus. Eles não gastavam mais o dia, os meses. Eles não estavam pensando mais no momento de culto, que aquilo era uma oferta de gratidão a Deus pelo seu dia a dia. Eles já não cuidavam mais dos pombinhos, dos passarinhos, dos animais, para serem ouvidos para Deus, oferecidos a Deus como gratidão. Agora, eles chegavam no templo, compravam o seu kit culto. Comprava um animal que ele não criou, que ele não cuidou, e muito provavelmente os dias que ele passou, ele não se lembrou de Deus. Então era a terceirização da fé. Então a oferta que ele ia dar a Deus foi criado por outro. Ele só pagava, ele só dava dinheiro, ele não tinha devoção. Ele não tinha o coração de Deus. Ele não precisava gastar cuidado. Ele não precisava. Ele só precisa de dinheiro. E ali estava o pombinho pronto, o passarinho pronto, a ovelha pronta para sacrificar. Mas não era do coração dele. Era só um bom negócio. Ele não precisava pensar diariamente em Deus, nem pôr o seu coração em Deus, nem precisava de devoção, nem passava os dias na presença ou lembrando de Deus.
Bastava chegar no templo, comprar um pombinho, criado por outro, e ofertar para Deus. O pacote da bênção já estava pronto, já estava preparado. E hoje em dia se compra também o pacote da bênção. Não precisa preparar. A gente não precisa vir com o coração preparado para adorar a Deus. O pessoal do louvor vai cantar uma música e Deus vai falar ao meu coração. Não importa a minha semana, eu vou para ouvir um louvor que toque o meu coração. É o kit culto pronto. Ela não cantou nem um dia da semana, ela não louvou nem um dia, ela não pensou em Deus nem um dia, mas ela vinha aqui porque tem um kit culto pronto para ela. O irmão vai orar, vou orar pelos enfermos, vou orar pelas necessidades, o pastor vai trazer uma palavra, isso vai trazer paz no meu coração, vai trazer edificação. O pacote da bênção está completo. Louvor, oração, palavra. E no final o pastor vai dar a bênção e a gente vai voltar em paz para casa. Então basta vir aqui para ser abençoado. E se eu tenho que fazer alguma coisa, eu boto a mão no bolso e dou o dinheiro. Está percebendo? Mas não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Não existe kit culto. Ou você traz a sua oferta, que é o seu culto racional, que durante a semana você preparou, que você orou, que você se colocou diante de Deus, que você meditou na palavra. Ou não existe nada fora de você que possa ser ofertado a Deus que o agrade. Isso é profundo. Não há nada que você compre aqui que venha a justificar o seu culto diante de Deus. Cantar aqui ao erguermos as mãos. Durante a semana você não ergueu a mão, você não adorou a Deus, mas acho que agora a coisa vai acontecer. É o culto, é o kit culto. Não há nada que vai aqui vai justificar o seu culto. Ou você prepara o teu culto durante a semana, com toda a tua alma, com o teu coração, a cada dia. E você traz essa oferta da sua casa, ou não há culto possível que você venha prestar a Deus. Está dando para entender? E Jesus ainda desmascara, não só esses que estão fazendo negócio, mas desmascara também a reunião do povo de Deus, que só acontece por razões doutrinárias. Olha o verso 15. Quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo e tal, eles ficaram perturbados. Eles estavam mais preocupados com as cerimônias, com os rituais, do que com as coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo. Eles estavam mais preocupados com a doutrina, mais preocupados com a teologia, mais preocupados em questionar por que ele estava fazendo aquilo, do que preocupados com o que Jesus estava trazendo de mensagem, com o que Jesus estava, a forma como Jesus estava agindo. Estavam mais preocupados com essas coisas do que verem a bênção de Jesus no meio do povo. E se existe uma doença que é capaz de atingir o coração daqueles que estão no templo durante muitos anos, é o orgulho e a sensação de que eles são maduros na fé, e que se tornaram especialistas em Deus, que se tornaram especialistas em doutrina, em teologia, em pregação, porque essa gente que se encontra numa posição como essa, elas não ouvem ninguém, elas não ouvem a palavra de Deus. Quando ouve, não ouve com o coração aberto. Por quê?
porque eles estão ali apenas para medir, para avaliar, para questionar. Eles já não são mais capazes de ver as maravilhas que Jesus opera. Ele já não ouve mais com a alma, ele já não ouve mais com a mente e com o coração aberto. Eles já não estão mais prontos para absorver a graça de Deus, porque eles estão preocupados com outras coisas. E esse é o perigo de alguém que se diz cristão e diz que anda com Deus e teme a Deus, mas não se reúne com o povo de Deus, não está no templo de Deus, não está nessa reunião onde Jesus disse que 2 ou 3 em seu nome ele estaria. Mas eles são especialistas em divindade, eles são experts em Bíblia, em pregação, mas o coração é cheio de orgulho, o coração é cheio de soberba. E se você questionar, ele vai dizer: por que você está me julgando, irmão? Eles não têm humildade para ouvir, eles não são ensináveis, eles estão preocupados só com essas coisas, e eles estão ali olhando para Jesus lá no templo, estão pensando e pesando cada movimento que Jesus está fazendo. E por isso, Deus poderia agir como Deus agiu, e você vai ver que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que curou, que houve uma manifestação da graça de Deus, mas eles voltaram vazios para suas casas. E muita gente vem aqui no templo ou em outros templos com um coração que não está aberto, que não tem essa expectativa da manifestação e da presença de Deus, que não tem o ouvido aberto e o coração humilde para receber as manifestações da graça de Deus, e vão para casa vazio, e eles chegam na sua casa e dizem: olha, a mensagem não foi boa hoje, o louvor não foi legal, Deus não estava presente. Deus sempre esteve presente, Deus sempre se manifestou. O problema é que esse coração orgulhoso, Deus resiste, porque Deus dá graça mesmo para os humildes, que se submetem, que o ouvem. Então essa gente estava aqui olhando para Jesus e vendo o que Jesus estava fazendo, mas eles não conseguiam perceber essa graça de Deus. Eles não conseguiram perceber em Jesus e os milagres que Jesus está fazendo, a maravilha que Jesus está fazendo. Eles não perceberam nisso a graça de Deus, que faz tão bem para a vida. Mas Jesus afirma essas motivações ilícitas, né? Mas ele também mostra as motivações lícitas, que ele premia num encontro como o nosso. Se de um lado ele aponta aqueles que vêm ao templo apenas para fazer um bom negócio, até mesmo com Deus, oferecer um culto mecânico, e ele denuncia aqueles que já não são mais capazes de ouvir a voz de Deus, porque estão tão preocupados com muitas coisas. Por outro lado, Jesus diz quais são as boas razões para nós estarmos aqui. Se Jesus está no templo, o que ele espera que aconteça em decorrência da sua presença no nosso meio? Quais são as expectativas espirituais que Jesus quer nos recompensar? A primeira coisa aqui, e ele fala sobre isso, é quando eu transformo essa reunião em um lugar de oração. Jesus expulsa quem está fazendo negócio, quem está comprando, vendendo, expulsa os cambistas e diz: está escrito. Opa, está escrito. A minha casa será chamada casa de oração. Esse é o elemento essencial que caracteriza o nosso aproximar de Deus.
Se Jesus está no meio da reunião do povo de Deus, que está reunido como casa de Deus, como eu creio, esse já não é mais um lugar de negócio. Não é um lugar de um culto que não brotou do coração. Este lugar é casa de oração. É o lugar onde eu falo com Deus, onde eu falo com aquele que é o meu Senhor, e que é Senhor de todo o universo, e que detém em suas mãos todo o poder, e que conhece os mistérios do universo e sonda o coração do homem. É aquele de quem ninguém pode fugir, que não dá para se esconder. Aqui nós falamos com Ele, porque aqui, nessa reunião de pessoas habitadas pelo Espírito Santo, onde Jesus está, essa é a casa do Pai. Está percebendo onde é a casa do Pai? Está escrito que a casa do meu Pai é casa de oração. E aqui você se coloca diante de Deus, você se coloca diante do Pai pela sua família, pelo teu marido, que é duro de coração e você precisa orar para quebrar o coração dele. Você se coloca diante de Deus pela sua esposa, que precisa mudar de atitude. Você se coloca diante de Deus para que Deus transforme os seus filhos, para que Jesus alcance as pessoas do seu lar e faça uma grande obra em cada pessoa. Aqui você coloca diante de Deus o seu trabalho, as suas dificuldades, o seu chefe, que é chato pra caramba, mas que precisa da graça de Deus, e você ora e coloca diante de Deus, para que Deus o alcance. Você coloca os seus amigos, pedindo para que Deus o abençoe, aqueles que você traz no coração. Aqui você coloca diante de Deus os homens, os governantes, as autoridades. Nós colocamos as nossas ansiedades, as nossas causas quase perdidas, os nossos sonhos que foram despedaçados ou que não se realizaram, as nossas ações de graças, porque este lugar, esse momento, esse ambiente será chamado casa de oração. E o Evangelho de Marcos, que fala, que é o paralelo a esse texto, capítulo 11, verso 17, ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O Marcos dá uma ampliada nesse conceito, para que todos os povos. Quem? Crente? Não. Todos os povos, crente ou não, branco ou negro, homem ou mulher, amarelo ou vermelho, sábio ou tolo, todos que vierem a essa casa do Pai possam ser ouvidos. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então, o primeiro motivo que eu vejo aqui nesse texto, que Jesus quer nos recompensar por essa consciência, é quando nós entendemos que esse lugar é casa de oração. Segundo ponto importante, quando Jesus está no meio do seu povo, Deus está presente nessa reunião. Essa reunião é um lugar de cura das nossas feridas e das nossas dores. É um ambiente onde nós revelamos as nossas feridas, as nossas dores. Quantos que estão aqui nessa noite não têm o seu coração ferido, amargurado, porque situações que aconteceram no passado, ou situações que ainda não aconteceram, e dói no coração, dói na sua alma, no mais profundo, dói na sua consciência, dói nas suas emoções, dói no seu sentimento.
E aí você abre o seu coração para Deus. Dói. Dói. E dói demais, Senhor. Dói no bolso, porque você perdeu o que não tinha. Dói porque você está perdendo a sua família, está perdendo seu marido, seus filhos, sua esposa. Então nesse lugar nós apresentamos diante de Deus as nossas feridas e as nossas dores. Apresentamos a Deus as nossas amarguras e as nossas frustrações. Expomos diante de Deus as nossas fraquezas e as nossas limitações. Por quê? Porque esse lugar é uma casa de oração. E esse lugar é um lugar de clamor, onde nós abrimos para Deus o nosso coração e expomos para Ele as nossas feridas e as nossas dores. E porque Jesus está no templo, porque o texto que a gente está usando lá em Jerusalém, porque Jesus está no templo, olha o que acontece no verso 14: os cegos, os mancos se aproximaram dele no templo e ele os curou. Então, quando eu disse para você das expectativas de entrar no lugar e num ambiente como esse, onde nós somos o templo, onde esse ambiente Deus está presente, porque Ele habita nesse ambiente, e Jesus está aqui, e a presença dele está aqui, quais as expectativas que nós temos? Se você está enfermo, você pode ser curado, seja na sua alma, seja no seu psicológico, seja no seu emocional, seja no seu físico, porque Jesus está presente no nosso meio. E nós cremos. Então esse espaço, o templo, é um lugar de cura para quem confessa os seus males, as suas dores, as suas chagas, a sua agonia. Por quê? Porque os mancos e os coxos que eram necessitados foram até Jesus no templo e Ele os curou. Então, se você se reconhece como essa pessoa necessitada, se reconhece as suas chagas, reconhece que precisa de uma ação de Deus nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu físico, se aproxima de Jesus, porque só pode ser curado quem se reconhece necessitado e se aproxima dele com esse coração, com essa intenção. Então, esse ambiente, esse templo, você está entendendo que o templo é isso aqui, esse ambiente, esse espaço, né? Essa reunião é um lugar de cura para aqueles que se reconhecem doentes e aqueles que vêm a Jesus. Quantas vezes esses coxos e cegos foram num templo? Talvez muitas vezes. Mas por que eles não foram curados? Porque não é o templo, é Jesus. E tem muita gente atrás de pastor, atrás de templo, atrás de placa da igreja, e não está atrás de Jesus, não se submete a Ele. Estão enfermos e não são curados, porque estão semanalmente no templo, mas não estão com Jesus, não estão se entregando a Jesus. Por isso muitos vêm ao templo, vêm à igreja e vão embora doentes. Mas eu quero dizer para você que se você entendeu, está entendendo a mensagem, se você vier a Jesus, você vai embora curado, porque não sou eu, não é a igreja que cura, é Jesus Cristo, o Senhor do universo. Ele está presente em nosso meio, e Ele se manifesta quando nós estamos reunidos. É essa a nossa consciência. Aleluia. Como dizia meu pastor Edson, se eu fosse pentecostal, eu dava um glória a Deus aí, né? Então, quantas vezes aquelas pessoas foram para o templo e voltaram para casa sem a cura? Porque o que faz diferença não é o templo, não é a sua placa de igreja, é a pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Porque ninguém que se aproxima de Jesus com fé vai embora do mesmo jeito e volta de mãos vazias. Ele tem cura para você que está me ouvindo, meu. Você que está me ouvindo pela internet. Deus tem um bálsamo para a tua dor, para a tua ferida. Deus tem um caminho de solução para o teu problema. Jesus tem.
Terceira coisa, quando Jesus está reunido no templo com o seu povo, é que esse lugar é um lugar de renovação. Você já aprendeu que é casa de oração, né? Lugar de cura, e agora lugar de renovação. Se nós estamos aqui em nome de Jesus, se Jesus está aqui como Ele disse e prometeu que estaria, onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, esse é o lugar do louvor mais profundo a Deus. Porque, como eu disse, se nós estamos aqui diante do Senhor do universo, do Criador, do meu Criador, daquele que fez todas as coisas, quando eu louvo o seu nome, né, quando eu o adoro, né, eu vou abrindo o meu coração para Deus, porque reconheço quem Ele é. E na medida que você abre o seu coração a Deus, a sua alma a Deus, em louvor, o seu ser se renova. Eu estava conversando com a Priscila ali fora. Ela falou assim: nossa, às vezes tem uns problemas. Eu via lá para o ensaio Acalanto, né, que é o pessoal. Aí começava a cantar, as coisas começavam a houve uma diferença. Não foi isso que você me fala? Eu falei: ela vai ouvir isso na mensagem hoje, mas deixa depois ela ouvir. Não vai ouvir 2 vezes, não. É isso. Quando a gente começa a louvar a Deus, né, o nosso ser se renova. E não há nada que mais renove o ser do que louvar a Deus profundamente, reconhecendo que Ele é e quem Ele é. Você pode entrar aqui cansado, abatido, sem forças, sem razão para viver, com todas as razões para ficar sossegado num canto, com todas as razões para estar chorando, para murmurar, para reclamar, mas porque Jesus está no templo, você decide louvar a Ele de coração, decide louvar a Deus com toda a tua alma, celebrar o seu nome, creia que você vai experimentar um renovo brotando do seu coração. Então, vendo os sacerdotes, as maravilhas que Jesus estava fazendo, olha o que acontece. Olha lá, mas quando o chefe sacerdote vira a maravilha que Jesus fazia, Jesus estava fazendo maravilha, estava operando, né? E as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram: você não está ouvindo o que elas estão dizendo? Como se aquilo fosse uma ofensa, né? E respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitar-se louvor? Jesus está citando o Salmo 8, que da boca dos pequeninos e das crianças de colo suscitasse louvor. Ou lá no Salmo diz que suscitasse grande força. Gente grande não louva a Deus dessa maneira. Gente cheia de si não louva a Deus dessa maneira. Só louva a Deus dessa maneira quem tem um coração, ou que são como crianças diante de Deus. Aqueles que se impressionam com o Pai, que olha e diz: é meu Pai, olha o que Ele está fazendo, veja como Ele é grande, veja o grande amor do Pai. Gente simples, gente pura, gente humilde. E guarde isso, gente que crê na possibilidade do impossível. Mas muitos se acostumaram, cresceram e não conseguem mais louvar a Deus, louvar a Jesus. Gente que se tornou muito racional, muito calculista, muito materialista, que não consegue louvar a Deus, porque não consegue ter um coração de criança. Se Jesus está no templo, no meio do seu povo, então se aproxime dele com uma alma de criança.
E eu lembrei, né? A música, acho que é David Keelan, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas a gente cresceu e a gente perdeu a inocência da criança e a gente não consegue dizer hosana ao rei, hosana ao filho de Davi, porque a gente já não crê mais. Seja você mais velho, seja você que tem uma posição de destaque, de liderança na igreja ou social, quando Deus olha para você, Deus não vê a tua posição, não vê a tua idade, não vê a tua função, não vê mais nada, a não ser que você foi criado para o louvor da sua glória. E quando você o louva com um coração de criança, você está cumprindo o seu propósito. E Deus se alegra com isso. Quando louvamos a Deus nessa perspectiva, Deus se alegra conosco. E o que diz a Bíblia quando Deus se alegra conosco? O que diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus se alegra, porque a alegria é dele, não é verdade? A alegria é dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Ele se alegra com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa vida, nós somos fortalecidos. Quem louva ao Senhor, portanto, tem as suas forças renovadas. Então, quando você levantar amanhã, antes de você colocar o pé no chão, comece louvando a Deus. Pense nas coisas do alto, nas promessas que Deus tem para você. Agradeça a Deus pelo ar que você está respirando. Agradeça a Deus porque é mais um dia e Deus está no controle de todas as coisas. Vá dizendo à sua alma sobre essas grandezas de Deus, sobre a realidade de Deus. Por quê? Porque quando nós começamos a dizer à nossa alma sobre a grandeza de Deus, quando nós começamos a pregar para a nossa alma sobre as grandezas de Deus, acho que eu preguei isso num dos salmos no domingo de manhã, dos domingos passados aí, quando nós começamos a pregar para a nossa alma sobre a grandeza de Deus, nós vamos nos enchendo dessa presença, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E sabe o que acontece? É o que Jesus diz em João 7,38. O que? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando você, com esse coração, olha para as Escrituras e crê nesse Jesus como as Escrituras estão te mostrando e nos mostram, do seu interior começam a fluir rios de água viva. O louvor começa a brotar, a alegria começa a brotar, a força começa a brotar. Então, dos pequeninos, e aí eu vou para o Salmo 8, na boca dos pequeninos suscitaste força. Alguém que tem, eu estou com a Bíblia aqui, mas eu queria que alguém pudesse dar uma olhadinha, Salmo 8, verso 2. Enquanto isso eu vou pegar a sua água, tá bom? Abra aí, Salmo 8, verso 2. O que diz aí? Como fortaleza. Alguém tem outra tradução? Suscitaste força na boca das crianças. Quando você vai adorar a Deus com esse coração de criança, mesmo em toda a fraqueza, em toda dor, toda dificuldade, Deus suscita força. Então o que eu quero dizer para você, porque eu já passei do horário aqui, não vou me empolgando, e eu quero te incentivar
fazer uma reunião como esta. Seja no templo, seja na sua casa, seja debaixo da árvore, onde quer que você esteja. Fazer desse lugar onde você está, sua casa, seu trabalho, seu carro, essa casa de oração. Pois se Jesus estiver ali, e eu creio que está por causa de você, da sua vida, se o Espírito Santo estiver, se Deus estiver, então essa casa, esse lugar será a casa de Deus. E esse lugar então será um lugar de quê? De cura e um lugar de renovação, um lugar de renovo, um lugar de louvor. Então eu te convido para fazer desse ambiente, desse momento, um lugar de cura, um lugar de louvor, de alegria, de renovação. O que eu faço, pastor? Primeira coisa, irmão, respira fundo. Feche os seus olhos e vamos orar, porque esta casa será chamada casa de oração. E na casa de oração há poder e autoridade do Pai para curar, para renovar, para libertar, para quebrar cadeias. Então apenas feche seus olhos e vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, sabemos que Tu estás em nosso meio, Jesus, como o Senhor disse que estaria pela Tua palavra. Também sabemos que nós somos templos e moradas de Deus pelo Espírito Santo. E sabemos que esse é o lugar e o ambiente, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, o lugar onde o Senhor se manifesta. Porque nesse ambiente, nesse espaço, está o templo do Senhor reunido, está o Teu povo reunido. E nesta reunião, e esta reunião, se torna então um lugar de cura. Então eu te peço, Senhor, que neste momento o Senhor visite aqueles que estão enfermos, que estão, Senhor, nos ouvindo até mesmo pela internet, e que o Senhor os alcance e promova uma cura, seja no emocional, no psicológico, no físico. Nós aprendemos também, Senhor, que neste lugar nós expomos as nossas chagas e as nossas dores. Quantos estão aqui, Senhor, com os seus corações feridos, com os seus sentimentos abalados, com o seu emocional abalado, com as suas dores, dor na alma, dor no coração, por circunstâncias que a vida foi trazendo. Então o Senhor pode renovar, o Senhor pode fazer um milagre, Pai, porque nós abrimos os nossos corações e buscamos no Senhor o socorro. Nós colocamos diante do Senhor as nossas angústias, as nossas frustrações, e cremos que o Senhor pode nos renovar, o Senhor pode, Senhor, nos dar um novo ânimo e nos motivar e incentivar para continuarmos na caminhada. Então nós cremos que o Senhor vai curar, Senhor, muitos aqui nessa noite. Sei que o Senhor pode curar em nome de Jesus. Sei que o Senhor pode curar físico, que toda dor, toda infecção, inflamação seja repreendida em nome de Jesus. Sei que o Senhor pode curar emocional, pessoas que estão caídas, abatidas, amarguradas na sua alma. O Senhor pode trazer renovo, Pai. O Senhor pode trazer força. Então nós queremos te louvar pelas tuas misericórdias que são derramadas no nosso meio e que alcançam o nosso coração e que alimentam a nossa alma. Nesse lugar, Senhor, onde o nosso ser se renova, onde a gente aprende a viver na tua presença, sabemos que há vitória. E assim eu te peço, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos sejam visitados pelo teu poder, que cadeias sejam rompidas, que grilhões sejam arrebentados, e que a tua presença caia
sobre cada um, Senhor, nessa hora. Que o Teu Espírito seja derramado sobre cada coração, e eles sejam visitados pelo Senhor, e que o Senhor faça brotar de cada coração um louvor, Senhor, a adoração, porque o Senhor é o doador da vida, o Senhor é aquele que cuida de nós como bom pastor, que nos dá, Senhor, e provê todas as coisas. Visita os meus irmãos essa noite, e em nome de Jesus, opera um milagre. Como disse, essa é casa de oração, e nós abrimos o nosso coração para Ti e pedimos ao Senhor: vem, visita a Tua igreja. Esse é um lugar de cura. Te pedimos, cura o Teu povo. Este é um lugar de renovo. Renova, Senhor, as nossas forças, e recebe o louvor, recebe a adoração que é devida a Teu nome, Senhor. Engrandecemos a Ti com todo o nosso entendimento e todas as nossas forças. Receba toda a adoração, receba todo o louvor. E eu queria só fazer algo aí no teu lugar, enquanto só toca o instrumento, começa a louvar a Deus. Talvez você não tenha motivo nenhum, mas comece lembrando que Deus te deu a vida. Ele te criou, te formou, te deu a vida. Comece a agradecer pelo ar que você respira. Sei que você tem muita luta, muita dificuldade, mas se você está vivo, tem esperança. E se você crê em Cristo, saiba que há um novo dia, há uma nova oportunidade a cada instante. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por aquilo que Ele fez na cruz, porque Ele te alcançou, e Ele aponta para uma vida eterna, para um lugar onde não há choro, não há tristeza. Aqui você vai sofrer decepção, mas Ele aponta para uma vida onde nada disso haverá. Então confie, Ele vai te conduzir até ali. Ele é o bom pastor, pois Ele diz que Ele é a porta das ovelhas, que aquele que entra por ela, por essa porta, encontrar descanso, encontrar pastagens. Glorifica a Deus por isso. Louve a Deus pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus pais, pelo teu marido, pela tua esposa. Agradeça a Deus. Louve a Deus. Como diz o salmista: louva minha alma ao Senhor. Louva a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Louva a minha alma ao Senhor, e engrandeça o seu nome, pois o Senhor é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de ações de graças, porque a Ele pertence todo o domínio e todo o poder. Seja Ele exaltado, seja Ele glorificado. Então louva a minha alma ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por tudo e te agradecemos, ó Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Irmãos, que assim seja, que Deus te abençoe a tua caminhada. Espero que ter podido te contribuir na tua jornada. E nunca se esqueça que um momento como esse, onde nós nos reunimos em nome de Jesus, onde Deus está presente, a presença de Jesus pode trazer coisas tremendas. Nunca se esqueça que algo novo pode acontecer, que algo diferente possa acontecer. Então, glorifique a Deus a cada instante, tenha isso em mente, tá bom? Durante o próximo louvor, nós estaremos louvando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom? Então, fique à vontade, que Deus nos abençoe, mas com esse coração, né? Você lembrou agora toda vez que você vai ofertar, você vai lembrar: puxa vida, todos os dias, né? Eu tenho um culto a Deus e eu vou ofertar ao Senhor. Não é questão de recurso, é questão de coração. Oferte o teu coração ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Se você quiser se colocar de pé. No início eras a palavra,
Aleluia. Vamos orar e encerrar, lembrando, quarta-feira a gente está aqui, tá bom? 15 para as 8 a gente vai estar aqui, tá bom? Bom, o que nós vamos orar? A gente já colocou diante de Deus, né? Mas continua no seu culto aí. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, tá bom? Essa construção tua. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, mais uma vez louvamos o teu nome. Eu não tenho palavras para louvar o Senhor por esse momento tão especial, por esse momento onde nós pudemos adorar o Senhor, onde pudemos ouvir, Senhor, a tua palavra, ouvir a tua voz. Como diz, Senhor, a tua palavra, as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Hoje nós ouvimos a voz do bom pastor, que veio até nós para nos dizer que não se esquece, de nenhum de nós, que nos chama pelo nosso nome e conhece o mais íntimo do nosso ser, conhece as nossas dores, as nossas frustrações, e que nenhuma das nossas orações lançadas serão esquecidas ou são esquecidas pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor vem para trazer consolo, vem trazer conforto, vem trazer alimento, vem trazer, Senhor, bálsamo. E a minha oração é que cada um dos meus irmãos essa noite sejam tocados pelo teu poder. Até mesmo aqueles que não creem, até mesmo aqueles, Senhor, que estão fracos, que sejam tocados pelo teu poder e renovados nessa noite, em nome de Jesus. Agora, Senhor, leva-nos para nossos lares em paz e segurança, nos prepara por uma semana abençoada. Continua falando ao nosso coração, continua, Senhor, derramando graça, Senhor, sobre nós. E assim, Senhor, nós te glorificamos, te bendizemos e te exaltamos, Senhor. Essa é a nossa oração. Receba todo o nosso louvor, Senhor. Não temos palavras humanas que possam exaltar o teu nome e dizer aquilo que o Senhor é para nós. Mas o Senhor pode sondar o nosso coração e vai ver todo o nosso agradecimento e todo o nosso louvor, Pai. Então, é assim que nós oramos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Saúde, seu irmão, com a graça e a paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.